Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque agora vamos iniciar a aula de português que vai fazer a diferença no seu concurso e na sua aprovação. Porque eu trouxe questões da Banca IBAN que vão estar no seu concurso GCM de Arapiraca. E é claro que a coordenação do GAR entrou em contato. Ele tenta trazer algo bem mais elaborado, contudo que seja questão da banca. Questões que possam aparecer com pegadinha ou que o nosso aluno tenha mais dificuldade de responder, porque a gente precisa preparar este aluno para a prova. Pode ser uma prova mais fácil de língua portuguesa, uma gramática aplicada, e pode ser uma gramática um pouco mais interpretativa, mais difícil, o que vai deixar você com dificuldade. Contudo, se você é aluno Garra 01, não tem como dar errado. Você vai gabaritar a sua prova. Então vem comigo porque você já me conhece e sabe. A aula de português com a Eli é direto ao ponto. E vamos começar porque eu trouxe uma questão muito gostosa para fazermos. Vem comigo. Preste atenção. Observe que a banca traz o enunciado aqui e nós vamos analisar. Traz o enunciado. A conjunção, portanto, neste enunciado tem valor de... Meu aluno, de primeira, coloque aí para mim nos comentários. A conjunção, portanto, em suma, qual é o valor? O primeiro valor que vem na sua mente. Olha, seja honesto comigo. Qual é o primeiro valor da conjunção, portanto, que vem à sua mente? Coloque aí nos comentários. Vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Preste atenção. Conclusivo, né? Conclusivo. Preste atenção. Não se engane. Segue comigo. A primeira ideia que vem é que o portanto é conclusivo. E, de fato, o portanto é conclusivo. Tá? Contudo, no que se refere a sentidos e análise de períodos de orações em si, essa conjunção pode assumir também uma interpretação diferente. Tá? Ele continua sendo coordenado. Não esqueça disso, meu aluno. Pelo amor de Deus, ele continua sendo coordenado. Você continua tendo aqui a ideia conclusiva, mas há situações que eu posso dizer que, além de conclusivo, esse, portanto, tem outra classificação. Vem para cá. Observe que entre as assertivas a gente não tem a opção conclusivo. Mas imagine que eu coloque aqui uma letra E com conclusão. Vamos considerar todas as hipóteses. A banca não vai fazer isso, porque se ela fizer, tem 2 gabaritos e a questão será anulada. Tem 2 possibilidades e a questão pode ser anulada facilmente. Vamos lá. Estava muito cansado, portanto, não saiu. Pessoas, na ordem dos fatos, primeiro você ficou cansado ou primeiro você saiu? Sempre que encontrar esse tipo de questão, você vai pensar como eu estou te explicando agora. Na ordem das ações verbais, na ordem dos fatos. O que foi que aconteceu primeiro? Vem cá. Primeiro, eu estava cansado. Então, na ordem dos fatos, isso aqui acontece primeiro. E segundo, eu não saí. Sempre que você pensar assim, primeiro aconteceu isso. E através dessa ação, desse fato, desse verbo, ocorre, ou melhor, decorre, implica, né? Este outro fato, você vai ter uma ideia de causa e de efeito. O que acontece primeiro? Fato. O que acontece em segundo plano? Em decorrência? Efeito. Ou seja, você tem causa e você tem consequência. Segue comigo. Então, aqui primeiro aconteceu o quê? Fiquei cansado, então isso aqui é a causa. E depois você não saiu, então isso aqui é o quê? Consequência. Aluno, se você vai para a sua prova e você não vê esse tipo de questão, que é uma questão muito cobrada pela Banca IBAN, Eli, você só encontrou uma questão sobre isso? Não encontrei só uma. Não encontrei só uma. E essa questão é típica da Banca Selecon e da Banca IBAN. Esse tipo de questão é típico da Banca IBAN e da Banca Selecon. Segue comigo. Então, você já sabe. Mas, observe, eu tenho causa e eu tenho consequência. A banca poderia ter colocado aqui uma letra... eu diria assim, que em vez de explicação, ela tivesse colocado aqui causa.
Poderia ser a letra A a resposta dessa questão? Sim ou não? Não. Por quê? Ela pergunta, quando você vê a questão, ela pergunta, ó, o portanto tem valor de... Então, a oração que o portanto está introduzindo é essa daqui, a do segundo fato, não é a do primeiro fato. Se a conjunção estivesse aqui e fosse outra conjunção, que o portanto não ia caber, aí você teria uma causa. Você poderia ter uma explicação ou uma causa, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. O portanto está introduzindo a consequência. Então, quem responde essa questão é a letra B. Observe. O que foi que eu acabei de lhe dizer, meu aluno? Eu disse a você o seguinte: quem classifica o período é quem tem a conjunção. Isso mesmo. Se a conjunção estivesse na primeira oração, a gente teria causa, tá? A gente teria causa, ou a depender da semântica do período, a gente teria uma explicação. Se a oração está na segunda oração, que é a segunda oração, o segundo caso, né? A segunda ação verbal que decorre da primeira, eu tenho consequência. Eu tenho consequência do efeito, tá bom? Ou seja, a consequência da minha causa. É tranquilo, é uma questão simples e é uma questão também que pode estar na sua prova. E eu sei que você ia olhar, ia pensar, não, eu estou vendo você. Concurseiro concurseiro é isso. Eu estou vendo você pegando essa prova e colocando assim, ó. Falar com a tia ali para fazer recurso dessa questão. É ou não é? É ou não é? Eu tenho alunos que fazem isso e depois mandam para mim, Eli, olha, eu não acredito, depois que você corrigiu a prova, eu vi que de fato eu errei essa questão. Ou acertei. Contudo, eu já tinha colocado aqui a possibilidade de recurso. Essa questão tem possibilidade de recurso, meu aluno? De jeito nenhum. Não há possibilidades. Por quê? Porque é claro que o portanto, semanticamente falando, ele está trazendo uma consequência da oração que ele ali está seguindo. Eu tenho um efeito e ele traz, ou melhor, eu tenho um fato e geralmente o portanto traz o quê? O efeito. Então, se ele traz efeito, se ele traz aí a conclusão de uma causa, ele também é considerado uma consequência. Segue comigo porque ainda temos questões também bem legais para que você veja aqui com a gente. Garra 01, trazendo sempre o melhor conteúdo possível. Deixa eu perguntar primeiro. Você já adquiriu o seu curso GCM de Arapiraca aqui no Garra 01? Se você ainda não adquiriu, link aí nos comentários. Clica no link e adquire já, porque o valor promocional vai encerrar já. E você precisa aproveitar, porque esse valor, nenhuma mentoria eu faria por esse valor. Nenhuma mentoria. Imagina um curso completo, com aulas direcionadas, com simulado. Com garra. O primeiro simulado já foi disponibilizado? Quando será esse primeiro simulado? Porque eu já fiz as questões. Eu elaborei as questões, já enviei. Na verdade, eu já enviei as questões do primeiro e do segundo simulado. Isso mesmo, meu aluno GCM, você vai ter simulado. E é claro que todos os simulados que serão produzidos para GCM de Arapiraca, todos serão disponibilizados para os nossos alunos Garra 01, alunos que adquiriram o nosso curso. Beleza? Lembrando também, esses simulados, um ou outro, pelo que eu entendi, a equipe Garra também vai disponibilizar de forma geral, tá? Vai lançar aí na conta do Instagram, vai deixar também no WhatsApp para quem quiser e tudo mais. Contudo, é importante que você saiba, meu aluno, que nós do Garra 01 sempre estamos fazendo o melhor para você. Todo professor do Garra 01, tá? Não sou só eu, ele não. Todos os professores. Segue comigo. Eita, bateria. Tranquilo. Segue comigo porque a gente está só começando a nossa aula maravilhosa. Vamos lá. Segunda questão é uma questão simples, mas também uma questão de conjunção. Observe, ele traz conclusiva, adversativa e aditiva. E depois ele traz para que você enumere. Ele pede que você enumere. Observe o seguinte, meu aluno. É simples. Aqui você tem um termo que está intercalado, mas a oração em ordem direta seria porém, o relatório não foi conclusivo no que se refere aos prejuízos econômicos. Aí a banca quer saber esse porém, qual é o valor dele? Gente, porém, adversativo. Adversativo.
Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, entre outros. Contudo, para os adversativos, a conjunção mas tem uma curiosidade e a banca pode estar apresentando para você. Você não pode trazer vírgula após o mais porque ele não pode ser deslocado. Ele só tem a vírgula obrigatória, que é aquela vírgula anterior à conjunção. A vírgula facultativa ele não recebe porque é uma conjunção que não se desloca, ou seja, você não pode brincar com o mais dentro da oração. Então, vou pegar ele daqui, vou colocar ali, vou colocar no final de jeito nenhum. O mas, ele é pronto, estático e acabado. Ele vai ficar sempre ali no lugarzinho dele, beleza? Não esquece isso. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a diversidade. A diversidade está para 2. 2. Então, já começo com 2. Já elimino esse. E já só elimino 1, né? Não, elimino 2. Aqui. Essa avaliação mostra, portanto, ó, ele de novo. A banca pode perguntar qual a função das vírgulas do período fulano de tal. E você vai colocar, essas vírgulas foram utilizadas para quê? Isolar, conjunção, deslocada, meu aluno. Essa conjunção ela está deslocada, portanto, ela será virgulada necessariamente. Mas continua. Então, portanto, aqui, a conclusão. Número 1. Já responde? Já responde. Letra B. Não tem como ser a letra D. Já responde aqui, letra B. Mas segue comigo. Não só, como também. Gente, vem para cá. É comum que as bancas também apresentem a conjunção dentro dessas locuções aditivas, a mas também. Por quê? Vem para cá. Se a banca coloca aqui, ó, mas também, e ela só grifa isso aqui, e ela coloca uma possibilidade de adversidade entre as alternativas, é muito comum que os alunos não observem que é uma locução, que tem outra parte na oração. Esse tipo de locução, ele é dividido em primeira e em segunda oração. Veja aqui, ó. Não só dirigiu, primeira oração, como também escreveu, segunda oração. Então, eu tenho a primeira parte na primeira oração e a segunda parte na segunda oração. Então, necessariamente, meu aluno, você precisa estar ligadíssimo nessas situações. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos seguir e vamos continuar com a nossa questão. Já tenho resposta, então já sei que letra B responde tranquilamente. Viu que não é difícil? Mas a banca pode trazer algo diferente? Pode. Ela pode perguntar se esse mas pode ter a segunda vírgula, se ele pode ser deslocado. Ele pode trazer dentro do enunciado esse mas com uma vírgula, ou melhor, um porém com uma vírgula após, e perguntar se pode trocar pelo mas. E você, ó, a tentação é tão grande que quando você vê, meu aluno, ó, quando você observa, aqui, ó, imagina que fosse assim, ó, mas pode ser trocado por porém, que está no segundo período, aí o porém está aqui, ó, deslocado, iniciando aqui, ó, vírgula facultativa, nesse porém, e a vírgula, no caso, será dele, não de um termo deslocado. Pode ser que a vírgula que apareça seja de um termo que está deslocado, um adjunto, uma oração deslocada, um vocativo, um aposto, entre outras possibilidades. Se a vírgula não é dele, você pode. Mas se a vírgula for do porém, se estiver ali a vírgula facultativa e esse porém estiver deslocado, não troca por mais de jeito nenhum. O mas não se desloca, coloque aí no seu material. O mas não se desloca e não tem vírgula facultativa. Só tem a vírgula obrigatória. Segue porque a gente está só começando e a gente não pode também exceder o nosso limite de tempo, como a gente fez na outra aula, ficou muito extensa. Vamos lá. Agora a gente tem uma questão de interpretação. Vamos ler o enunciado. Sempre o enunciado primeiro da questão para podermos ir fazer a leitura do texto. Da leitura do 5º parágrafo, é possível concluir que não é um efeito relacionado ao aumento da temperatura. Eu quero algo que não seja um efeito relacionado ao aumento da temperatura. Então, meu aluno, leu o enunciado, observou o que está sendo solicitado, vai ler o texto direcionado à resposta. Não tem como errar. Primeiro, enunciado da questão. Depois, você vai ler o texto já procurando a resposta, cara. Não tem como errar. Vem para cá.
Vamos ler o texto? Ele quer algo que não tenha efeito relacionado, ou seja, não seja uma consequência. Ele quer algo que não seja uma consequência do aumento da temperatura. Os estragos, preste atenção, vou subir aqui para você ver também as alternativas. Os estragos não param por aí, já que somente em 2015, mais de 8.003 mortes prematuras e evitáveis aconteceram em 21 países asiáticos. E, é claro, foram devido à poluição do ar. Tem morte aqui, elevação do nível do mar, redução de produção de alimento, deslocamento da população. Vamos lá. Até aqui não. Mas é na comida o principal impacto. Redução de produção de alimentos. Ó, já encontrei. Isso aqui está certo. Não é a nossa alternativa. Isso aqui está certo. A mudança climática provocou um declínio de 6% na produtividade global de trigo e um declínio de 10% em arroz. Então, sim, letra B está certa, não é nosso gabarito. Se tudo continuar assim, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo enfrentarão a necessidade de migrar. Olhe, cadê deslocamento da população? Migração, ó, também está certo. Vamos lá. Mas, ok, cadê? Dentro dos próximos 90 anos, devido ao aumento do nível do mar causado pelo colapso da plataforma de gelo. Olha, cadê? Aqui, certo também. Só ficou quem de fora? Proliferação de insetos. O texto nem falou, nem citou insetos. Agora, observe, é uma questão que traz interpretação de texto, compreensão textual, compreensão e interpretação, e que você só precisa observar. É uma compreensão, de fato, que ele está dizendo onde é que você vai analisar. Quinto parágrafo, dentro do texto, essas coisas assim, é um comando de compreensão textual. Apesar de eu, nas minhas aulas de interpretação e compreensão, não fazer essa diferenciação. O que a gente faz? A gente só trabalha extrapolação, redução, contradição e resposta certa. Quem já conhece minhas aulas de interpretação sabe como é. É 30 minutos para a gente fazer a vida inteira de interpretação textual. E olhe lá, 30 não. Exagerei. A gente faz interpretação em 10 minutos. Sigamos. Então, faz a leitura adequada, lê o enunciado da questão primeiro, porque você já vai procurar a resposta e você nem vai precisar mais voltar ao texto. Segue comigo. Próxima questão. Identifique a alternativa correta em relação à classificação da conjunção em destaque. Preste atenção que essa conjunção aqui é danadinha. Como estava cansado, preferiu não sair. Pessoas, prestem bem atenção. Quando a gente tem a conjunção como, é comum vir na sua mente a comparação. Tranquilo. Contudo, não é só comparação. Esse como, ele pode introduzir locução aditiva, não só como também. Observe, a gente acabou de ver uma questão que ele apareceu lá introduzindo a segunda parte da locução aditiva. Ele pode ser causal, ele pode ser também comparativo, ele pode ser conformativo também. E ainda mais, ele pode ser exemplificativo. Então, fica de olho, porque as possibilidades são inúmeras. Vamos ler o enunciado. Como ele estava cansado, preferiu não sair. Observe, preste atenção, o que eu sempre falo? Aqui tem uma ideia aditiva, tem o resto tem uma locução presente? Não tem. Então, elimina, não é uma adição. Concessiva, meu aluno, de jeito nenhum, não é uma concessão, né? A gente já sabe que não tem aqui a possibilidade de uma concessão. É uma causa, é uma condição, preste atenção, condicional, não é. Eu não tenho uma relação de condição aqui, ó. Como ele saiu, como ele estava cansado, prefiro não sair. Não tem relação de condição. O que nos sobra, que a resposta correta é a causa. Contudo, eu preciso que você lembre. Troque ele pelo um porquê. Porque ele estava cansado, preferiu não sair. Agora, gente,
lembrei de uma coisa. Lembra lá da primeira questão que eu falei? Trabalhe 1 e 2. O que é que aconteceu primeiro e o que é que aconteceu depois? Vem para cá que eu vou pegar esse leque e vou responder essa questão com vocês. Ou melhor, interpretar que responder a gente já respondeu. Como ele estava cansado, preferiu não sair. O que foi que aconteceu primeiro? Primeiro ele ficou cansado ou ele preferiu não sair? A primeira ação verbal foi o cansaço. E quando eu falei a você que o número 1 é causa, depois ele ficou cansado, o que é o efeito ou consequência. Aí você pensou assim, ah não, esse negócio de trabalhar com 1 e com 2 é coisa da mente da tia ali. Não é não. Olha aqui de novo. Eu poderia ter respondido essa questão somente levando em consideração essa análise dos fatos, as ações verbais, que tem sim uma relação de algo que aconteceu primeiro e uma interrelação, porque a segunda situação só aconteceu em decorrência da primeira. Então eu tenho uma causa e eu tenho um efeito. E em ordem de acontecimento, número 1 é causa e número 2 é efeito. Consequência, meu aluno. Vou estar com você até o dia da sua aprovação, tenha certeza. Assim como toda a equipe do Garra 01. E se você ainda não adquiriu o nosso pacote maravilhoso do curso completo de Guarda Municipal de Arapiraca, clique nos links que estão nos comentários e adquira agora, porque essa promoção imperdível está prestes a terminar. Segue aqui comigo. Próxima questão. Essa questão é uma questão simples, eu achei ela bem simples, contudo traz aquela interpretação inicial e a gente vai bater nessa tecla até você, meu aluno, entender essa questão de forma bem tranquila. Venham comigo. Qual é a conjunção que completa corretamente a frase? Ele não gosta de acordar cedo, sempre chega atrasado. Preste atenção. Se ele não gosta de acordar cedo, isso aqui é o quê? É uma causa. E ele sempre chega atrasado em decorrência de não gostar de acordar cedo. Isso é decorrência, isso aqui é efeito. Então eu tenho 1 e eu tenho 2. Eu tenho causa e efeito. Agora preste atenção, volta para cá. Volta para cá. Observe que dentre as conjunções você não vai encontrar uma conjunção típica da subordinação consecutiva, que traz a ideia da consequência para períodos subordinados que tem a ideia de consequência. Você não tem. Você não tem. Você vai ter o quê? Preste atenção. Você vai ter adversidade, conclusão, explicação ou causa, porque aqui pode ter duas classificações. Se for coordenada, explicação. Se for subordinada, causa. E você tem uma adversidade. Ele não gosta de acordar cedo. Eu tenho um caso, e aqui, sempre chega atrasado. Esse aqui, essa oração, ela tem uma relação de efeito da primeira oração. Ela tem relação de efeito. Se ela tem uma relação de efeito, gente, ela é uma consequência. Então, a única coisa que vai se encaixar nesse tipo de oração, já que eu tenho aqui um caso de coordenação, é o portanto, que o portanto pode, sem nenhum problema, introduzir uma consequência. Então, ou um portanto ou uma conjunção equivalente. Lógico, né? Vem para cá. Quem seria equivalente? Entretanto, não entra. Se entretanto entrasse, o mas também entrava. Já elimina. O pos, não, porque é efeito. É efeito, não é a causa. E quem fica logo, que é o mesmo que portanto. O logo também é conclusivo. Tranquilo? Próxima questão. Essa próxima questão, é claro que a gente vai ter uma charge, né? E a questão, primeiro a gente vai ler a questão. O enunciado da questão está aqui. Você vai analisar. Que também é uma tragédia. Nessa fala, o apresentador do telejornal, o que exerce, o apresentador, na fala do apresentador do telejornal, que é essa daqui, preste atenção, que tem o que. O que exerce a mesma função sintática que a palavra em destaque em, ou seja, ele quer que dentre os enunciados aqui você aponte qual é o que tem a mesma classificação desse que está na fala do apresentador do telejornal. Primeiro a gente vai analisar aqui. Agora vamos parar de falar sobre tragédias e falaremos sobre política nacional. Aí o outro complementa aqui, que também é uma tragédia. Agora esse que, ele é o quê? Vamos lá.
Eu sei que da última aula você lembra que se esse que for trocado por isso, é uma conjunção integrante. Se for trocado por o qual ou a qual e equivalente, é pronome relativo. Vamos fazer a troca e vamos analisar? Vem comigo. A gente analisa aqui, perdoe-me, eu já ia para o enunciado. A política nacional. A política nacional, isso não encaixa. A política nacional, lembre-se, quando você for trocar pelo isso, é toda a oração. Você tira tudo. A política nacional, isso. Então não deu certo, não é conjunção integrante. A política nacional, a qual também é uma tragédia. Já encontrei a resposta, é um pronome relativo. E lembre-se de que o pronome relativo, ele retoma o termo anterior, ou seja, ele está retomando política nacional. Beleza? A tia Alice, a banca disser que é só nacional. Errado, ele está retomando política nacional, o termo em si, no que se refere à função. Tá bom? Então, tranquilo até aqui, é pronome relativo, então a gente tem que procurar. Observe que a questão não parou por aí. A gente vai analisar cada item e ver qual é destes itens que tem um que pronome relativo. Vem comigo. Quer que eu lhe traga um cafezinho? Interessante. Quem quer, quer. Vou trocar por isso. Quer isso? Dá certo trocar toda essa oração aqui por isso? Vamos trocar por o qual. Quer o qual? Não dá certo. Então, isso aqui é o quê? Conjunção integrante. Não responde a nossa questão. Tenho que acordar cedo. Quem tem, tem algo. Presta atenção. Tenho que. Esse tenho e esse que. Primeira coisa, esse que está retomando esse tenho, esse verbo, que na verdade ter é o verbo ter, não é isso? Conjugado, na sua forma conjugada, está fazendo essa retomada? Não, não está fazendo. Ó, tenho que acordar cedo. Pessoas, isso daqui, ó, tenho isso. Eu tenho isso, porque aqui, ó, tenho eu, sujeito oculto, tenho isso. Quem tem algo, tem o quê? Que acordar cedo, oração, subordinada, né? Substantiva, objetiva, direta. Então, é conjunção integrante também. Você disse, preste atenção, você tá ficando apertadinho, disse que chegaria, preste atenção. Sujeito, separa. Vou te mostrar outro jeito de responder essas questões. Quem diz, diz algo. Eu já tenho aqui sujeito e tenho verbo transitivo direto. Dentro da oração principal, o que está faltando para ela estar completa? A tia Alice já tem sujeito, já tem verbo, e o verbo é transitivo direto, só está faltando o objeto direto. Pronto, então isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não tem como errar esse tipo de questão. Analise a oração principal. O que estiver faltando nela é a classificação da oração subordinada. Eu prefiro trabalhar período subordinado dessa forma. Quando a gente for trabalhar período subordinado, eu vou te ensinar, tá? Ah, Eli, mas eu prefiro o macete do isso. Trocar. Tranquilo, pode fazer. Não tem problema e dá certo também. Contudo, eu acho mais prático dessa forma, porque o aluno consegue entender a classificação de uma forma melhor. Segue comigo. Gostaria do livro, o livro o qual você me deu de presente. Gostei, na verdade, lhe gostaria, perdoe-me. O livro o qual, o que? Pronome relativo que está retomando o termo livro. Livro. Então, pessoas, eu tenho aqui a letra A como resposta da minha questão. Tranquilo até aqui? Leve, né? Tranquilo. Banca simples, boa. Vamos lá. Uma questão de pontuação. Tendo isso em vista, observe o segundo quadrinho. Olha, a gente vai para o segundo quadrinho. Nem vou ler a charge toda, nem preciso. Nele, a vírgula foi empregada porque... Ó, vou ver... Ó, segundo quadrinho. Ai, Inésia. Peraí.
vai implicar até, ó, vai implicar até com um dia. Preste atenção, meu aluno, ela está falando com quem? A Inésia vai implicar até com um dia lindo como este. Ah, que coisa mais linda! Ela está falando com a mulher aqui, ó. Essa daqui fala com essa. E aqui é o nome da mulher. Se é o nome, é um eu não ouvi. É um vocativo, meu aluno. Essa vírgula aqui é obrigatória. E se fosse o caso dela continuar sem a exclamação, como tá ficando raso, eita, ali, como tá ficando feio. Como tá ficando feio. Vem pra cá. Se não tivesse essa pontuação aqui, seria outra vírgula também, porque o vocativo, se ele tá deslocado, ele tem vírgula antes e vírgula depois. Se ele está ali no final, ele só vai ter uma vírgula antes. Então, a vírgula foi para separar vocativo. Ó, primeira aqui, letra A, diz que é separar um aposto. Não, não é um aposto. Substituir pronome? Ah, por favor, identificar advérbio, pior. Isolar o vocativo. Quem responde a questão, letra B. Tranquilo? Essa questão aqui, ela é bem interpretativa, e eu diria que interpretação, volta para cá. Em interpretação e compreensão textual, ou você sabe fazer a diferenciação, a diferenciação entre fato e opinião, ou você não responde bem as questões de interpretação de texto quando elas vierem, quando aparecerem nessa vertente, tá bom? Vem para cá. A passagem do texto em que predomina informação sem teor opinativo, ou seja, ele quer só fato. O que é fato? Eu posso provar. Eu não tenho subjetividade. Subjetividade. Eu tenho algo objetivo. Eu tenho algo... Perdoe-me, gente. Peço desculpas. Isso acontece somente com a professora Eli. Agora eu estou me perguntando como foi... Volta para cá. Como foi que eu recebi uma ligação e apareceu aqui na minha tela? Eu estou me perguntando, que tecnologia foi essa? Vem para cá. Vem para cá. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu preciso de algo que tenha somente... Isso tinha que acontecer hoje. Que tenha somente fatos. Então, vem comigo, meu aluno. Essa questão é uma questão bem simples e você precisa entender que a gente tem verbos que trazem essa ideia de subjetividade, como, por exemplo, o verbo poder, o verbo dever. Eu também tenho situações e expressões como advérbios, infelizmente, obviamente, entre outros. Eu vou ter, de fato, vem comigo. Meu vizinho está construindo alguma coisa aqui, eu não sei o que ele está fazendo, mas ele está batendo na parede. Vamos lá, peço desculpa. Hoje é o dia dos acontecimentos anormais aqui com a tia Eli. Segue comigo. Quando você observar uma palavra que tenha teor subjetivo, que caiba necessariamente uma interpretação, o que é que você vai fazer? Você vai marcar como errada, beleza? Você vai marcar como errada, porque essa questão, ela traz um teor opinativo, necessariamente. Então, aqui eu não posso ter opinião, eu tenho que ter somente fatos. Vem para cá. Vai ser fácil e vai ser rápido. Contudo, eu preciso lhe dizer, essa questão gramatical está também dentro do nosso conteúdo de interpretação e compreensão textual, beleza? Primeira questão diz o seguinte, o Brasil odeia pobre. Vem cá, pessoas. O Brasil odeia pobre? Como assim? Eu não entendi. Ô Eli, mas essa situação de ódio que a questão está apresentando, que o Brasil odeia, é de fato uma situação que está trazendo opinião, que está trazendo um teor opinativo. É algo naturalizado. Algo por quem? Para mim não é, então é opinião. E explica muito do país. Ah, entendi, então tem opinião aqui. Não é a nossa resposta. Eu quero algo que não tenha opinião. Padre Júlio,
criticou estruturas instaladas em torno de árvores no Rio de Janeiro. Pronto, ele criticou. Eu estou falando o que ele fez. Vamos lá, vou deixar em stand-by essa daqui. É muita ignorância. Eu já vou... Podemos, subjetividade. Já vou marcar isso aqui como errado. Não é a minha resposta. Já no início eu já observei o quê? Um alto grau de subjetividade, ponto de vista do autor e, é claro, opinião. Não é a minha resposta. Eu preciso de algo impessoal, objetivo e sem traços opinativos. Segue comigo. O problema da população... Olha como eu já comecei trazendo aqui um ponto de vista, tá? Lembre-se, o fato, ele está para o texto expositivo. A opinião, ele está para o texto argumentativo, tá? Ela está para o texto argumentativo. O problema da população de rua se enfrenta de outra maneira. Olha qual é a maneira. Estou trazendo aqui a minha opinião sobre o enfrentamento às pessoas de rua. Então, eu tenho aqui uma opinião clara. Beleza? Então, letra B. O padre Júlio trouxe o quê? Uma citação. É típico, né? Eu trouxe a apresentação da ideia de um padre. Criticou estruturas instaladas em torno, na verdade, de árvores no Rio de Janeiro. Eu não trago opinião. Eu sou direto e objetivo, apontando a fala de outrem para o meu contexto. E, é claro, eu não tenho um teor opinativo dentro dessa situação. Preste atenção. Eu vou repetir e você vai colocar no seu caderno. A sua banca, ela vai te cobrar isso aqui em gêneros e em estrutura, em tipologia textual. Aí você vai escrever da seguinte maneira aí. Em textos expositivos, eu terei a predominância de fatos. Em textos argumentativos, eu terei a prevalência de argumentação, ou seja, de opinião. Então, para você diferir o fato e a opinião, basta que você se atenha, meu aluno. E, é claro, fique ligado na tipologia e no gênero do seu texto. Se o seu texto for um texto argumentativo, vai ter opinião do autor, vai ter ponto de vista. Se o seu texto for um texto expositivo, a gente não vai ter opinião, a gente não vai ter ponto de vista. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, pessoas, segue que a gente vai fazer a nossa última questão para fecharmos aqui o nosso encontro. É uma questão de retomada. É uma questão de... Ficou bem pequenininho, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco para vocês. A questão diz o seguinte, no primeiro parágrafo do texto, que eu só trouxe, aqui, ó, eu trouxe só o primeiro e o segundo, que já é o final, eu acho. A expressão todas elas se refere a... Ela quer saber quem é retomado por essa expressão aqui, ó. Quem é retomado? Quem foi o privilegiado que eu retomei com essa expressão todas elas? São questões típicas, tá? Da banca IBAN. Tenha certeza que na sua prova você terá uma questão como essa. Se não tiver, depois manda uma mensagem para mim. Olha, só não fale com o pessoal do GAR, tá? Não posso ser demitida nesse momento. Então segue comigo. Quem foi retomado por essa expressão? Vamos fazer uma leitura aqui, ó. Muitos entraves ainda separam as crianças brasileiras de um cenário o qual, todas elas, preste atenção. Quando eu digo todas elas, eu estou me referindo a quem? Ó, a crianças. Crianças brasileiras. Todas elas quem? Onde todas as crianças, leia comigo, faça aquela leitura dinâmica que eu te ensinei na outra aula. Muitos entraves ainda separam as crianças brasileiras de um cenário em que todas as crianças brasileiras possam desenvolver todo o seu potencial e receber o afeto que precisam. São obstáculos, novos e antigos, que permeiam as áreas socioeconômicas, educacionais ou mesmo as que envolvem saúde ou políticas públicas. Preste atenção. Preste atenção. Fica claro
fica claro que a expressão todas elas retoma todas as crianças brasileiras. Então, qual é a resposta da minha questão? Vem para cá. Deixa eu colocar aqui. Letra A. Crianças brasileiras? Claro. Letra A responde a questão. Políticas? Jamais. Mas uma questão fácil. Ainda penso assim com vocês. Esse tipo de questão de retomada, tem como ser difícil? Não. Se você faz a leitura dinâmica, você nunca vai achar difícil a questão de fatores de retomada, tá? De coesão textual. Beleza? Então, pessoas, vamos lá. Ainda tem uma questão aqui. Vamos responder. Vamos lá. Uma questão de verbo. Reescrevendo a frase. Preste atenção. Os desafios, o verbo, começam logo ao nascimento. Só que eu quero que você reescreva trazendo o verbo para o pretérito perfeito e mantendo o modo indicativo. Então, lembre-se, primeiro você observe modo, depois você observa tempo. A forma correta será... Então, eu vou precisar analisar entre as assertivas qual das assertivas está no modo indicativo e, é claro, com o pretérito perfeito. É só isso. O pretérito perfeito é aquele tipo verbal, aquele tempo, na verdade, verbal, que você vai conjugar com o auxílio da palavrinha ontem. O pretérito imperfeito, você conjuga utilizando a palavrinha, o macetezinho, antigamente. Eu já ensinei isso para você, meu aluno. Eu já te ensinei isso. É bem fácil, é bem simples. Segue comigo. Vem para cá. Então, eu vou precisar, preste atenção. Os desafios começarão, amanhã eles começarão. Preste atenção, está no indicativo? Tá, está no indicativo. Começarem. Começarem? Isso aqui é subjuntivo. Preste atenção. Subjuntivo já não é, não tem como ser minha resposta. Eu preciso primeiro manter o indicativo. Os desafios começam, indicativo. Mantenho para análise. Os desafios comecem. Que comecem os desafios. Preste atenção. Isso aqui também é subjuntivo. Não tem como ser resposta para a minha questão. Então, ficou letra C e letra A. Preste atenção. Quando eu uso amanhã, é para futuro. Amanhã os desafios começarão. Futuro do presente. Não é o que eu procuro. Os desafios começaram, ontem, os desafios começaram. Respondi pelo macete e pela eliminação. Preste atenção, meu aluno, preste atenção. Futuro do presente. Vai utilizar a palavrinha amanhã para auxiliar você. Pretérito perfeito, ontem. Pretérito imperfeito, antigamente. Você não vai errar. E está profetizada a tua aprovação. Chega, quase que não sai. É emoção. Pessoas, vamos encerrar nossa live por aqui, mas eu quero perguntar novamente. Você já adquiriu o seu curso? Você já aproveitou essa promoção imperdível com esse preço de lançamento? Se você vai sair no fim de semana com um coleguinha, você gasta mais que isso. Tenha certeza. É R$ 197,99, não é isso, equipe Garra? R$ 197,99. Só um fim de semana que você for sair com um coleguinha no barzinho, você gasta isso. E por que não fazer esse investimento para mudar a sua vida e garantir a sua efetividade no serviço público? Cuida. Clica no link, adquira o seu curso, segue o nosso canal, é claro, inscreva-se no nosso canal, siga a página do Instagram, @garra01, e se inscreva, clique aí no sininho para ficar por dentro de tudo. Porque quando você estuda com um curso que direciona você para a sua banca examinadora, a aprovação é certa. Vem com a gente, grande abraço e até a próxima!